Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Nadédia, para todo mundo que nos ouve e que assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, o assunto é aquela questão da lei da anistia, né? O projeto de lei da anistia e o presidente da Câmara, o presidente eleito, o Hugo Mota, que foi eleito presidente da Câmara, ele já parece que tinha algum compromisso com esse assunto, né? E agora ele está sendo assediado, digamos assim, pelo Bolsonaro, pelo PL e tal. E a questão é saber como é que vai ficar isso, Vera. Pois é, o problema é esse, né? Quando você se compromete com muitas faturas, algumas delas contraditórias entre si. Para ter o voto do PL e também o dos partidos que formam o governo Lula, o Hugo Mota fez compromissos que agora estão se mostrando incompatíveis uns com os outros. E ele, depois da viagem à Ásia com o presidente Lula, voltou muito assertivo de que não iria pautar a anistia para os presos e condenados do 8 de janeiro, que isso era uma agenda que não interessava o país, que agravaria a crise política, a crise institucional e que, portanto, ele não iria levar ao plenário. E desde então, ele está sendo, de fato, assediado. Você usou um verbo bem, enfim, pertinente para esse caso, porque aquela pressão que já vinha do Valdemar Costa Neto, do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, agora ganhou o acréscimo de uma pressão direta do próprio Bolsonaro, que teve com ele ontem, provavelmente cobrando esse boleto que ele estava disposto a empurrar para debaixo do tapete. E agora ele está numa sinuca de bico. E o que ele disse, segundo o Sóstenes Cavalcante, informou para a nossa colega Malu Gaspar? Que se o PL conseguir as 257 assinaturas, ele levará ao plenário. Portanto, contradizendo o que ele mesmo tinha dito já de público. Ele tinha afirmado que não pretendia pautar essa matéria, que outras coisas eram prioridades na Câmara. Então, o que está acontecendo é justamente aquilo que ele mais temia e que ele já disse em conversas aí reservadas que ele não ia deixar acontecer, que era a agenda da Câmara dos Deputados ficar capturada por esse assunto, que é de interesse, claro, dos condenados ali, do 8 de janeiro, mas principalmente do Bolsonaro, da sua família e dos seus principais aliados, e não um grande interesse para os desígnios econômicos e sociais do Brasil. E é isso que está acontecendo. A gente não vê o presidente da Câmara, praticamente não vê ele ser questionado sobre o projeto do IR, sobre as outras matérias importantes que estão em tramitação na casa. É apenas e tão somente essa história de anistia. É disso que ele tem tratado, é disso que ele tem falado. E aconteceu, portanto, o que ele temia e o que ele disse que não deixaria acontecer. E qual é a sua avaliação? Como é que vai se desenvolver essa história? Olha, Sardenberg, até agora o PL não conseguiu nem essas 257 assinaturas que são necessárias para pedir a urgência do projeto. E aí Mas o que falta seria pouco, urgente? né? A urgência é para pular toda a fase ali das comissões e levar o projeto direto ao plenário. Falta pouco. O Hugo Mota não pretendia deixar que esse rito rápido fosse adotado. Tinha colocado, na verdade, já o Arthur Lira tinha colocado o projeto para ficar ali marinando numa comissão. A ideia era deixar isso lá e nunca, na verdade, levar ao plenário. Mas não está sendo possível por conta desse assédio, dessa pressão que eles estão sofrendo. Mas ele não gostaria de fazer isso. Mas é isso, a gente não sabe que tipo de compromisso ele selou quando conseguiu o apoio do PL. Algum compromisso está claro que ele fez, senão ele enfrentaria toda essa pressão e esse assédio e simplesmente seguiria em frente. E não está sendo o que está acontecendo, ele está constrangido de alguma maneira. Uhum. As conversas que eu tenho no Supremo são de que isso não vai surtir efeito lá.
por aquilo tudo que a gente já vem falando. Eles não estão dispostos, pelo menos o ministro Alexandre de Moraes não está, a promover um processo amplo de revisão das penas dadas até agora, de fazer uma nova dosimetria e até eventualmente soltar alguns desses condenados que tenham praticado crimes menos gravosos. E caso se aprove uma anistia, digamos que essa pressão cresça e que o Hugo Motta não consiga resistir, também o Davi Alcolumbre, ainda que se aprove uma anistia, tem uma grande chance disso chegar, bater lá no Congresso e eles dizerem que é uma anistia inconstitucional, porque se tratam de crimes contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito. Então, é uma discussão que fica andando em círculos, impede que o país avance em outras matérias e que não necessariamente vai surtir o efeito que quem faz a pressão pretende, ou seja, de realmente rever essas penas e levar essas pessoas para a rua, e aí a consequência, né, que eles esperam, que uma vez isso acontecendo, também haja uma pressão maior contra os processos contra o Bolsonaro, contra os generais, os seus ex-ministros, etc. Então, a gente está, nesse momento, andando em círculos. A pressão desse pessoal é grande e o Hugo não está conseguindo resistir como ele achava que conseguiria. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã, hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Até amanhã, Vera, obrigado. E até mais tarde no Ponto Final, Vera. Até as duas coisas, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Tchau, até.